Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente estreia aqui um novo quadro no canal Futuro da Saúde, chama-se Radar da Saúde. Nesse quadro, a minha ideia é trazer aqui para vocês algumas das principais notícias e reflexões da saúde que rolaram ao longo da semana. A gente sabe que tem um monte de coisa acontecendo no mundo e na saúde não é diferente. Então, do mesmo jeito que eu já faço a curadoria da newsletter, aliás, se vocês não assinam, eu já convido vocês para assinar, eu vou trazer um pouco dessas reflexões aqui para vocês em vídeo. Então, vamos começar? A gente vai começar falando sobre a equipe de transição. Vocês sabem, né, que a gente tem um novo governo eleito e esse novo governo formou equipes com times ali multidisciplinares para debater quais são as grandes questões. Na saúde, isso também aconteceu e a gente já sabe quem faz parte do time, inclusive 4 ex-ministros, outros grandes especialistas. E na última semana, se vocês pesquisarem ou se vocês, na verdade, consumiram o noticiário, a gente viu muitas manchetes falando da equipe de transição, até anotei algumas para vocês. Por exemplo, a equipe de transição deve priorizar a criação de uma secretaria de saúde mental. A equipe de transição vai se preocupar com a questão do piso da enfermagem. A equipe de transição pensa num orçamento de emergência, já que a gente sabe que o orçamento é uma das questões bem delicadas, né, para a saúde em 2023. A equipe de transição pensa em criar um complexo industrial da saúde, ou fortalecer o complexo industrial da saúde. A equipe de transição está fazendo um relatório para, na verdade, entender e detalhar qual que é a situação do Ministério da Saúde, né? A gente sabe que a situação do Ministério da Saúde não é boa, né? A gente teve uma pandemia, a gente teve uma administração ao longo desses últimos tempos, então tem muitas coisas sensíveis que estão sendo detectadas, e na verdade é um relatório de diagnóstico de como está o Ministério da Saúde. O que eu queria trazer aqui para vocês como reflexão, né? O cenário que a gente tem, eu já disse, não é muito bom, mas também é bom ter um pouco de pé no chão. Apesar de ter muitas pautas que são prioritárias, e aí cada um com a sua pauta, com a sua bandeira, com a sua dor, a gente sabe que a equipe de transição não vai conseguir chegar e fazer tudo, na verdade, nem é a equipe de transição, né? Mas o novo ministro não vai conseguir chegar e fazer tudo e resolver a saúde ali no primeiro mês, e nem nos primeiros 100 dias, né? É um trabalho de construção. Então, a grande expectativa que deve acontecer logo nas próximas semanas, e isso deve mesmo realmente acontecer esse ano, é a escolha do ministro da Saúde, e a partir do momento que a gente tiver o ministro da Saúde, a gente vai entender por quais caminhos ele deve seguir, mas vai ser muito embasado no que a equipe de transição já está diagnosticando e entendendo. E o próximo tópico que eu queria trazer para vocês é a questão do aumento da Covid. A gente está vendo uma escalada de casos, então uma nova onda. Um relatório lançado essa semana, um boletim da Fiocruz, mostrou que 20 estados registram alta de Covid. Os dados do CONAS apontam uma média de 22 mil casos diários. Nesse contexto todo que a gente está vendo esse aumento de casos, teve uma volta, né, da recomendação do uso de máscaras dentro de aviões e aeroportos por parte da Anvisa, e algumas cidades já estão dando a 5ª dose da vacinação. A gente ainda, por enquanto, não tem uma política oficial do Ministério da Saúde orientando sobre isso, mas há uma expectativa que em breve o Ministério da Saúde deve orientar a 5ª dose, principalmente para pessoas acima da faixa de 50 anos de idade. Então, essa também é uma tendência, é uma coisa que está acontecendo ao longo das últimas semanas que a gente vai acompanhar. E por fim, eu queria trazer para vocês como destaque, né, da nossa cobertura dessa semana no Futuro da Saúde, uma matéria sobre as doenças raras. A gente cobriu na semana passada o primeiro fórum de ATS promovido pela Unidos pela Vida, que teve a participação de vários atores importantes nessa discussão, desde indústria farmacêutica, governo, acadêmicos, especialistas e pacientes. Foi muito interessante, e isso está bem retratado na matéria,
que a gente sabe que tem um debate muito intenso em relação às doenças raras, né? Tem surgido cada vez mais tecnologias e essas tecnologias, elas de alguma forma modificam a vida dos pacientes com doenças raras, mas ao mesmo tempo elas vêm incorporadas com um custo muito alto que impacta o sistema de saúde. Dentro disso, há um grande debate, né, sobre quais devem ser incorporadas ou não, como que deve ser esse impacto. Mas, além disso, se discute quais seriam modelos possíveis de incorporação, né, de acesso dessas tecnologias por parte dos pacientes. E dentro desse fórum, alguns pontos foram em comum, né, dentre os debatedores, que eu trouxe aqui para vocês. As doenças raras, segundo os debatedores, precisam de políticas específicas, modelos alternativos de financiamento, coletas de dados de vida real, inclusive para isso impactar, né, e conseguir mensurar, na verdade, o impacto de determinados tratamentos na vida das pessoas, e inclusive a união entre as entidades de doenças raras, as entidades de pacientes, para fortalecer as pautas em comum. Então é isso, eu queria recomendar que vocês leiam essa matéria, a gente tem essa cobertura completa no site do Futuro da Saúde. Já aproveito para avisá-los que na segunda-feira teremos a nossa segunda entrevista do Futuro Talks, vai ser bem bacana, então vocês já fiquem atentos aqui com as notificações. E na próxima sexta-feira eu volto aqui para a gente refletir sobre quais foram os destaques da saúde e as tendências e notícias discutidas ao longo da semana aqui no Radar da Saúde. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na sexta-feira. Até mais!